Josué, ô glória. Vamos falar hoje sobre experiências, aprendizado com os nossos próprios erros. Põe para mim na tela. Tem jeito? Não precisa. Acho que não. Põe para mim lá, Josué 7. Nós vamos ler do 2 ao 13. Se aparecer aqui, se não aparecer na tela, corta para mim, que está tudo certo. Todo mundo assiste, né? Vocês metem o pau no cara. Ah, não, tá bom. Josué, capítulo de número 7. Nós vamos ver a partir do verso de número 2. Amém? Diz assim, ó. Vamos ler todo mundo junto, vocês enxergam daí? Com toda a força que há em ti. Vamos ler? O problema é aqui, o problema é comigo agora aqui. Vamos lá? Josué enviou de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, ao oriente de Betel, e disse-lhes: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a Ai. Só os jovens. Você é jovem? Próximo. Só os homens. Assim subiram lá do povo cerca de 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Só as irmãs. Bateram-nos na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Todos. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou com o rosto em terra perante a arca do Senhor até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre as suas cabeças. E disse Josué: ah, Senhor Deus, por que fizestes este povo atravessar o Jordão, para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazeres perecer? Oxalá nos tivéssemos contentado em morarmos além do Jordão. Amém? Nessa leitura a gente entende que alguma coisa deu errado. Amém? Alguma coisa não saiu como previsto, como o esperado. Pior ainda, alguma coisa aconteceu exatamente contrário àquilo que se tinha certeza de que ia acontecer. Amados, e todas as vezes que a gente vai fazer que a gente obtém um resultado, e ele é exatamente oposto, exatamente o contrário daquilo que nós esperávamos, e portanto nos empenhamos tanto para aquilo, não é frustrante, amados? Como lidar com a frustração de uma resposta, de um resultado, né, inesperado? Algo que na realidade, amados, tínhamos certeza de que ia dar certo, e quando a gente contabiliza, quando abaixa a poeira e a gente vai ver, deu tudo errado. Alguma coisa aconteceu. Alguém errou. E aí, amados, existem exatamente dois personagens. Existe o homem representado na pessoa de Josué. Existe a divindade perfeita representada em Deus. Não há quem possa representar Deus, a não ser Ele mesmo. Os homens têm os seus representantes, mas Deus, ninguém pode representá-lo, né? Ninguém pode, na realidade, expressar Deus. Então, Deus, né, de um lado, o homem na pessoa de Josué, do outro. Alguém errou. Quem foi? A gente não tem problema nenhum de dizer que quem errou aí foi Josué. Amém? Por quê? Básico. Porque Deus não erra. Amém, amados? A palavra afirma expressamente que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Isso é um princípio da infalibilidade do Senhor. Amém? Deus não erra, Deus é perfeito. Os caminhos do Senhor são perfeitos. Amém? A palavra do Senhor fala isso acerca dele. Então, Deus é perfeito. Deus
é inerrante, ele não erra. Então, todas as vezes que um resultado inesperado, um resultado diferente daquele que esperávamos, ele se manifesta em nossas vidas, alguma coisa deu errada, mas foi no processo humano. A responsabilidade, amados, sempre será do homem. Isto é uma convicção que nós temos que ter, para que a gente não entre por caminhos, amados, que não são bons. Já não basta, né, a experiência do erro, a experiência do resultado negativo, né? Pior será se nós começarmos a ofender a Deus, questionando o Senhor e os seus atos perfeitos, imaginando que talvez Deus tenha errado. Senhor, mas será? Dá uma olhada aí, dá uma olhadinha aí nas suas anotações. Não seria possível que o Senhor tenha errado alguma coisinha? Dá uma olhada aí, Senhor. Nós, às vezes, forçamos uma situação e, às vezes, tentamos até, entre aspas, culpar a Deus. É uma palavra muito difícil, muito pesada, né? Culpa. Mas, às vezes, amados, tentamos transferir. Né? Quando não transferimos para Deus, que é uma coisa até normal entre crentes, queridos, nós, como cristãos, vez por outra, nosso coração cogita a respeito de um erro, possível erro de Deus em relação à nossa vida. Né? Então, isso não é tão raro assim. Porém, amados, é mais frequente ainda transferirmos para outras pessoas um possível erro, né? E por último, quem sabe, né, nessa lista dos que erraram, esteja então os nossos próprios nomes. Lembram-se quando Deus, na viração do dia, desce até o jardim, e ali não encontra, como nos dias anteriores, não encontra de forma espontânea ali Adão não estava ali naquele dia. Ele acabara na parte da manhã, de cometer um erro. Ele comeu do fruto proibido que sua esposa havia oferecido a ele comeu, conscientemente ele comeu. E Deus então, quando vem e procura por Adão e ele é escondido, nós sabemos, porque a Bíblia assim nos diz, a Bíblia diz que então Deus os chama os dois, a serpente ali do lado também, né? E aí o Senhor então questiona a Adão, porventura comestes do fruto da árvore que eu disse que não comesses? A resposta dele foi logo uma transferência imediata, né, de culpa, de erro. A mulher, Senhor, que tu me destes, ela me deu do fruto e eu comi. Então percebam que é uma coisa quase que imediata, automática, amados, transferirmos erro. Tem duas pessoas na sala, só duas. Absolutamente duas pessoas, nessa minha história que eu vou contar para vocês. Uma solta um pum. Aí aquele que não soltou o pum, pergunta para o que soltou: você soltou pum? E o camarada diz assim: não. Não há, queridos, muitas vezes, eu sei que a gente está indo para a internet, você que está me ouvindo na internet, nós estamos falando de pum, flatulência, uma coisa normal, todos nós acabamos um dia ou outro fazendo, amém? Então, mas, queridos, veja que numa atitude tão frequente, tão natural, para alguns mais frequentes, né, PH, do que para outros, mas como há uma transferência imediata, ou uma isenção de erro, quando na realidade está na cara, e está no nariz, né, principalmente nesse caso, que alguém naquela sala cometeu um assassinato. Então, queridos, veja como é uma coisa que quase que automática, uma coisa assim que se manifesta, queridos, como que querendo fugir de uma culpa, sem na realidade existir nenhuma possibilidade. Porém, queridos, esse erro, na realidade, a princípio pode gerar um resultado negativo, pode gerar um resultado não esperado, porém, ele poderá ser um aliado tremendo para que, na próxima vez, aquele resultado esperado, ele se manifeste. Por quê? Porque na vida, queridos, nós temos muito mais oportunidade de aprender com os nossos erros e os erros alheios do que com os nossos acertos. Os erros, na realidade, eles são mestres, eles são fontes de ensino.
Porque normalmente um erro, ele, principalmente quando cometido no momento em que se está buscando uma resposta, seja em que área for, um erro cometido, não trazendo o resultado esperado, gerará, por exemplo, dor, gerará uma decepção, gerará até uma mágoa, gerará alguma coisa que, queridos, será latente, presente, esclarecedor, definitivo. O não cumprimento, a não realização de algo por causa de um erro cometido, anunciará, amados, com uma trombeta muito grande. Então, o erro, bem administrado, depois, lógico, de passar do tempo do sofrer, do pesar, mas ele depois pode se tornar o nosso melhor amigo. Você sabia disso? Então, amados, Josué, no auge da sua experiência, nem tanto aqui nesse momento, no auge, mas num princípio de ministério, de comando de exército, que começou com uma grande vitória, como vimos ontem, mas, amados, mesmo assim, não esse grande acerto que ele cometeu dias antes de cometer um grande erro, não foi suficiente para impedi-lo de cometer esse erro. Então, amados, na vida, o fato de termos vitórias, de termos sucesso em alguma coisa, não servirá, né, de impedimento definitivo para que eu não erre. Um acerto, né, não é suficiente em si para me impedir de errar. Um acerto que eu tenha dentro da minha casa, um acerto que eu tenha na minha vida profissional, ministerial, que seja, não será suficiente para impedir de que eu cometa algum erro em seguida. Portanto, amados, depois de um grande acerto, depois de uma grande vitória, depois de uma grande conquista, que implicou em nenhuma falha, queridos, nós precisamos continuar atentos, porque a próxima atividade, o próximo desafio da vida, poderá sim ser comprometido com o erro. E Josué experimentou isso de uma forma muito amarga, mas glória a Deus que foi no começo, porque isto fez de Josué o grande homem que ele foi no final de sua história, quando depois já passado de dias, já com grande, com uma idade avançada, a palavra de Deus o coloca na galeria dos grandes heróis da Bíblia, amados, e pode fazer uma análise, pode ler aí a vida dos grandes heróis e heroínas da Bíblia. Você pode ver que alguns erros foram cometidos no começo de seus ministérios, e Deus processou aquele erro em um mestre, transformou o erro em um grande professor desses homens e mulheres. E é por isso que eles puderam ter os seus nomes honrados e estampados na galeria de grandes heróis da palavra do Senhor. Então, amados, primeiro, não deixe o inimigo, não deixe o diabo, não deixe o inimigo das nossas almas nos oprimir com as acusações de erros que nós cometemos. Porque o diabo, amados, diante de qualquer deslize nosso, diante de qualquer atitude ou escolha errada, ele virá com as suas garras e as suas unhas, com os seus olhos vermelhos, o seu hálito de enxofre. Ele virá, queridos, para nos acusar dia e noite e nos lembrar dos nossos erros. Mas se nós processarmos no nosso coração esses erros, todas as vezes que o inimigo vier nos acusar por causa de algum erro cometido, nós, em Cristo Jesus, poderemos dizer na fuça dele: Satanás, eu errei, mas sabe de uma coisa? O erro que eu cometi me ensinou e Deus me ajudou, e agora eu sei o caminho do acerto. Amém? Porque o diabo, amados, ele sabe como acusar de dia e de noite. Esse é o papel de Satanás. Ele é o acusador. E ele não nos acusa dos nossos acertos. Alguém aqui já foi oprimido pelo acerto? Acusado pelo acerto? De forma alguma. O acerto, ele gera elogios e o diabo não elogia ninguém. Mas, amados, quando erramos, seja um erro pequeno, seja um erro grande, em proporções de resultado, né? Amados, o diabo é o primeiro a se levantar para acusar, para oprimir, para nos fazer desistir de tomar outras decisões. Porém, amados, o homem e a mulher de Deus, seja ele jovem ou velho, sabe, amados, tem todos os dias
um desafio de fazer escolhas. E o diabo, amados, ao nos acusar de escolhas erradas ou desacertos, ele quer nos impedir de continuar tomando decisões, de nos tornar inseguros diante de outras alternativas, diante de outros desafios que a vida vier nos oferecer. E é assim que Deus nos torna mestres, é assim que Deus edifica em nós o homem espiritual adulto, de estatura elevada, amém, amado, de varão perfeito, é nos proporcionando desafios, momentos de escolha, em que eu tenho que escolher entre o bom, entre o bom, o ruim, ou entre o bom e o melhor de todos. São escolhas morais, são escolhas de prioridade, não importa, mas todo dia eu tenho que escolher alguma coisa. E se eu fico inseguro de escolher, de decidir, julgando que os meus erros me incapacitam de tomar decisões, amados, eu vou parar a minha vida. E vou parar a vida de muitas pessoas. E Josué, amados, a palavra do Senhor aqui nos mostrou, na leitura que nós fizemos juntos, que ele cometeu alguns erros. E é disso que a gente vai falar agora, em nome de Jesus. Primeiro, um desafio. Agora, havia um próximo desafio à frente de Josué. Nós lemos no verso 2. Eu vou ler aqui para você, ó. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, ao oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a Ai. Então, Josué enviou homens para espionar essa cidade. O verso de número 3 mostra que os homens voltaram e apresentaram um relatório para Josué, dizendo: não é preciso que todos avancem contra Ai. Envie 1 ou 2 ou 3 mil homens para atacá-la. Não canse todo o exército, pois os habitantes de Ai são poucos. Então a gente está falando, amados, de invasão da terra prometida, de conquista de Canaã. Lembram-se? Israel atacou em primeiro lugar Jericó com todo aquele, com toda aquela estratégia espiritual que nós vimos ontem. Agora, vencida a primeira batalha, feito toda a contabilidade, despojando o inimigo, agora vamos partir para a segunda conquista. Israel iria agora entrar Canaã dentro, e à medida em que ele avançava território adentro, ele estaria encontrando outros povos, outros habitantes da terra, cada um oferecendo um tipo de resistência. Mas, amados, é interessante que a primeira conquista que Josué teve com o povo de Israel foi uma grande conquista. Jericó, uma cidade fortificada, muito armada, populosa, como vimos ontem. Agora, em segundo plano, num segundo momento, aparentemente, quem venceu Jericó, é um petisco. É algo só para treinar. Vamos passar um tempinho. Faz esse bico aí para mim. E aí, amados, nós vamos vendo Josué cometendo alguns erros, alguns deslizes. Primeiro, a Bíblia diz que ele enviou alguns espias que, queridos, partiram para ver aquela terra, espionar. Imagine que está uma cidade fortificada, de pequeno porte, o comandante separa alguns espias, os camaradas saem na noite, saem no manto da noite para poder fazer as suas incursões, vai para uma pedra, vai para outra, esconde atrás de uma, rasteja e consegue botar o carão lá para dentro do muro e começa a observar. Manda um entrar pela direita, outro vai pela esquerda. Imaginem essa infiltração, agora aqueles espias entrando. E quando eles vão ali, observam, e os olhos humanos, apressados, quase que irresponsáveis daqueles espias, trazem para Josué uma notícia, trazem um relatório muito simplório, muito superficial. Olha, Josué, mande aí 1.000, não, mande 2.000. Faz o seguinte, manda 3.000, que é o suficiente para que o resto do exército, o resto do povo, fique descansando, tranquilo, porque essa luta agora aí, ela é tranquila. A gente venceu Jericó. Não significa absolutamente nada. Então vai vendo os erros aí, queridos. Os homens que espionaram aquela terra diziam: Josué, o desafio agora é pequeno, a cidade é pequena,
uns 2, 3 mil soldados são suficientes para conquistá-la. Então, aos olhos humanos, a pequena cidade de Ai, que significa ruína, não representava problema. Josué ouviu o conselho de seus espiões para que não se cansasse todo o povo na batalha, porque uns 2 ou 3 mil homens seria mais do que suficiente. Seria mais do que suficiente. Amados, na vida, os maiores tropeços e tombos que alguém pode tomar, que alguém pode sofrer, em qualquer área da vida, não estão, amados, nas grandes pedras, não estão nas grandes rochas. Sabe por quê? Pelo simples fato de que as grandes rochas são visíveis. Ninguém tropeça numa rocha de 4 ou 5 metros de altura. Sabe, queridos, normalmente se escorrega e se cai por causa de pequenas pedras que estão na beira do caminho, que estão entre nós e um objetivo, mas que, queridos, são desprezadas por aquele que está indo para alcançar alguma coisa. E por causa disso é que justamente as pequenas pedras nos fazem cair, porque os nossos olhos estão sempre atentos para grandes eventos, para grandes situações, e raramente a nossa atenção está voltada para detalhes. E sabendo isso, o diabo, conhecendo a estrutura humana, esse fator psicológico, de fazer de o homem, principalmente de nós, o homem moderno, por causa da correria, por causa da pressa, por causa da falta de paciência, por causa do ímpeto, nós, numa correria desenfreada, quase nunca olhamos para baixo. E desapercebidos, amados, tropeçamos nas pequenas pedras. E é ali, amados, que os grandes enganos do diabo estão escondidos. O diabo não se esconde atrás de rochas, o diabo se esconde atrás de pedrinhas. Atrás, amados, de obstáculos muito simples, pequenos, que avaliados pelo olho humano, deduz-se, isso aqui é simples de se fazer. E aí, o homem, então, vai com a sua força humana, vai com a sua vontade humana, vai com os seus recursos humanos. E aí, amados, se esquece de que, no caso da Bíblia, no caso de uma vida espiritual, o diabo, amados, que é invisível, a olho nu, potencializa o exército pequeno, potencializa os obstáculos aparentemente pequenos. Então, quando eu olho e avalio com um olhar humano, uso de um critério meramente humano, eu deixo de perceber, eu deixo de discernir a presença do inimigo espiritual, que é invisível aos olhos nus. A razão, a empolgação, o ímpeto humano, o conselho que não vem da boca de Deus, mas vem da boca do homem. Porque a boca fala do que o coração está cheio, a palavra do Senhor diz. Aqueles espias fizeram um relatório simplório, porque na realidade avaliaram, queridos, com uma ótica humana. Não oraram a Deus, não buscaram a face do Senhor, não fizeram, por exemplo, essa oração: Senhor, acaso há uma potencialização espiritual em Ai? Deus, os meus olhos veem um pequeno exército de homens, mas, Senhor, acaso há, no meio destes homens físicos, seres espirituais malignos potencializando a força destes homens? Porque, queridos, o mundo espiritual é invisível. E eu não consigo discernir o mundo espiritual com a minha porção humana. A palavra de Deus diz que o homem espiritual discerne as coisas espirituais, mas o homem carnal, das coisas carnais ele cogita. Então, amados, cuidado na vida. Josué e os seus erros nos ensinam que nas pequenas coisas, como nas grandes coisas, nos pequenos desafios, como nos grandes desafios, no expediente, no dia a dia, no corre-corre de cada dia, tanto quanto nos grandes momentos da nossa vida, nós precisamos consultar a Deus. Você e eu, cada crente desta vida, precisa ter um altar chamado o altar da consulta ao Senhor. Nós precisamos gastar um tempo antes para perguntar: Senhor, isto vem de Ti?
Senhor, isto procede do Senhor, ó Deus. Acaso é a tua vontade que se manifesta? Seja nas coisas grandes, amados, seja nas coisas pequenas. Eu me lembro que uma vez eu estava insatisfeito na empresa que eu trabalhava. Muito insatisfeito, uma tristeza começou a me abater. Eu era vendedor, os resultados naturalmente que caíram muito, as comissões abaixaram, eu estava desestimulado e de repente bateu na minha porta uma proposta. Um cara muito bacana, dinâmico, me convidou para conhecer a empresa que ele trabalhava, eu lá fui. Eu fiquei impressionado com aquilo que ele colocou na minha mão. Ele disse: Wilson, eu estou lançando agora, já faz um tempo, tá, irmãos? Mas eu estou lançando agora um guia profissional em CD-ROM, que era, naqueles dias, uma coisa muito, muito, muito moderna. Porque todos os guias daquela época eram feitos de papel. E o camarada estava desenvolvendo um guia técnico para um determinado setor da indústria, um guia em CD-ROM, onde a gente ia chegar com o CD, ia vender para o cara o CD, e o cara não ia precisar agora ficar consultando em guia. Ele ia botar no computador, abrir as páginas, e de forma eletrônica, ele ia começar a consultar fornecedores, compradores e tudo mais. E eu disse: puxa, isso é inédito, que bacana. Né? E eu estava meio que com o meu coração entendendo as coisas que estavam acontecendo aí no mercado, novidades, e aquilo era uma novidade. Eu voltei para casa, amados, eu me lembro dentro do carro, mas em êxtase: Senhor, obrigado, tua bênção, Pai, como és Deus maravilhoso, que porta maravilhosa o Senhor abriu. Eu cheguei em casa e disse para Roseli: Roseli, aquele sentimento que eu estava lá na Panrotas, aquele sentimento de não continuar mais lá, olha, era algo de Deus, porque agora a porta que Deus abre, ninguém fecha, oh glória, e a porta que Deus fecha, ninguém abre. E a gente, amados, quando não consulta Deus direito, ou quando vai no ímpeto do coração, a gente começa a botar Deus em tudo. A gente encontra versículo para tudo que é lado. A gente contextualiza a situação na Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse. A gente acha versículo. Senhor, é a tua palavra. Oh, glória. Amados, eu fui para o culto de oração e coloquei diante do povo: olha a bênção que Deus abriu. E, amados, estava decidido: vou sair da empresa. E no dia que estava marcado, no momento em que chegou o dia de eu dizer para o meu gerente: olha, eu vou sair, e já se passaram ali umas 2 semanas de treinamento, eu escondido, ia até a empresa do outro camarada, para poder lá ter algumas noções do mercado. Ele estava já me dando uma lista de clientes, eu já estava paralelamente fazendo alguma coisa. Olha onde vai a loucura. Eu estava enganando a empresa que eu estava trabalhando. Eu estava realizando algo escondido. Mas, amados, o meu coração cria que aquilo era uma bênção. Então se justificava o erro. E aí, amados, então ficou tudo certo. Eu já tinha uma mesa, eu já tinha uma sala. O gerente tinha ido muito com a minha cara, sabe? E eu já estava com tudo agendado. Então agora chegou o dia de eu ir lá pedir as contas da empresa. E eu levantei naquele dia. E aí, o grilo falante chegou e falou para mim assim: vamos orar? O grilo falante, aquela que está ali. Ela é o meu grilo falante. Aí o grilo falante falou assim para mim: Will, vamos orar? Eu falei: vamos, dá tempo. Ah, dá tempo. Dá tempo da gente dar uma oradinha. Aí ela entrou no carro e falou assim: mas a gente vai orar lá num parque da Previdência. Ah, tá bom, é caminho, eu te deixo lá. Depois você vai voltar de busão, hein? Porque eu preciso ir lá. Eu vou pedir as contas, preciso chegar cedo. E a gente parou o carro lá no Parque da Previdência. E nós fomos lá por perto do carrossel. Tinha lá balanço, carrossel, aquelas coisas de parquinho. Sentamos num banquinho ali e começamos a orar. De repente, queridos, aquele parque não era mais o parque. Aquele lugar não era mais aquele lugar. Aquele lugar passou a ser a habitação do Altíssimo. Porque a gente começou a ficar cheio da glória de Deus, e a gente começou a ficar cheio do Espírito de Deus. E, amados, eu tive a nítida impressão que havia, sabe, anjos em redor da gente, e aquilo virou uma cúpula de santidade, e a gente começou a ficar cheio da presença de Deus, e começamos a orar, glorificar o nome de Deus, até que Deus disse assim:
Quando dizes que é bênção, eu vos digo, é maldição. Quando dizes, estou no caminho certo, ou quando a tua carne diz, este é o caminho, eu te digo, este é o caminho da tua perdição e do teu erro. E Deus então me repreendeu ali. Deus então me chamou, sabe, amados, a uma nitidez, me chamou, sabe, amados, a uma compreensão racional até, daquilo que estava acontecendo. E eu vi o mundo espiritual, e Deus mostrou o engano que estava para acontecer, e eu reputava aquilo por bênção. Eu dizia, esse exército inimigo, nada pode contra mim, os caminhos de Deus estão abertos, eu vou conquistar, ai. Mas Deus foi misericordioso. E, amados, ficamos mais de 1 hora orando, de joelhos naquele parque. Eu não sei quantas pessoas nos viram. As crianças nem chegaram para brincar, porque era um tal de rodopiar, era um tal de sapatinho de fogo. Nós ficamos tão cheios que as crianças, meu Deus, tem louco lá. Mas não importa, porque Deus me livrou de ai. Deus me livrou do engano. Deus me livrou, queridos, de fazer uma transição, sabe, aparentemente simples. Eu ia sair de uma empresa que eu reputava por algo ruim para algo muito melhor. Não é uma transição simples, você sair do ruim para ir para o melhor. Não é, amados? Porém, ao olho humano pode parecer uma transição desse tipo. Estou deixando algo ruim para ir para algo muito melhor. Porém, quando Deus me revelou, eu vi que onde eu estava era terra fértil, onde eu estava era o lugar da minha bênção, onde eu estava era o lugar da minha honra, e o meu sentimento contrário, meu abatimento, era uma luta espiritual que eu não havia percebido, porque eu não orei a Deus, porque eu não busquei o Senhor. E eu vi o que os olhos humanos viam, eu ouvi o que o ouvido humano podia ouvir, mas os meus olhos espirituais estavam tampados, os meus ouvidos espirituais estavam tampados, e eu então agi como tolo. E é isso que Josué nos ensina. Naquele dia, Josué ouviu o relatório de homens que não oraram ao Senhor, que não foram buscar o discernimento de Deus. Cuidado, amados. E aí, é um alerta que esse jejum faz a cada um de nós. Temos que ter cuidado dos lábios para quem acreditamos a verdade. Precisamos orar a Deus e dizer, Senhor, são confiáveis esses relatórios? Essa visão de vida, essa visão de tempo que está sendo me passada, ou que eu mesmo estou compreendendo ser boa. Senhor, será que é bom? Nós precisamos consultar o Senhor, precisamos ser como Abraão, que de tempos em tempos erguia um altar ao Senhor. Amados, precisamos ser crentes que deixam um rastro de altares em que vamos consultar a Deus quando todas as coisas estão bem, quando há paz, quando há silêncio. Nem sempre significa a ausência do inimigo, ele pode estar quieto. Lembram-se que na batalha anterior, quem se aquietou? Contra Jericó. Que exército se aquietou? Aprendemos ontem. Quem foi que ficou quieto naquela luta anterior? O povo de Deus. Agora, eles se esqueceram daquilo. Estavam alvoroçados, falastrões. Estavam metidos. Amados, às vezes a gente fica metido. Às vezes a gente acorda mais metido, né? A gente acorda às vezes mais marrento. Eu, você, todos nós temos momentos na vida em que a gente acorda, a gente se sente. E às vezes são nesses dias, queridos, que na realidade tropeçamos de uma forma muito terrível, em que vemos com os nossos olhos, experimentamos perdas terríveis. Por causa deste olhar humano, por causa dessa falta de consultar a Deus, agora Josué, que havia experimentado uma grande vitória, agora recebe notícia de que 36 homens valiosos do exército de Israel haviam morrido. Por quê? Porque aquele relatório daqueles espias foi enganoso. Ele disse, mande só 2 a 3 mil homens, porque vai ser baba de quiabo. Em poucas horas a gente conquista essa cidadezinha. Mas, amados, quem olha pela carne não cogita das coisas do Espírito. Quem olha com o olhar humano não tem o discernimento de onde está alojado o inimigo. Poderiam ser poucos adversários ali. Poderiam ser realmente poucos homens valentes de Ai. Um exército pequeno, mas potencializado pela falta de Deus no coração do homem.
chamado Josué, e da nação de Israel. Quanto menos de Deus há no coração do crente, mais do diabo há no coração dos homens lá fora. Se eu saio para um dia de vida, para um dia de existência, para a peleja do dia a dia, com um pouco de Deus, amado, não tenha dúvida de que as pessoas com quem lidamos durante aquele dia estarão muito potencializados pelo inimigo. Os invejosos estarão mais invejosos, os que te perseguem estarão mais fortes. Quanto menos de Deus eu saio de casa para um dia de batalha, mais do diabo o mundo terá contra nós. Amém, querido? Você está entendendo? Olha lá. Grande engano. O verso 4 registra que foram enviados cerca de 3.000 homens, mas também registra que esses 3.000 homens foram postos em fuga pelo povo de Ai. E no verso 5, lemos que dos 3.000, 36 não voltaram, porque foram mortos, e os que não foram mortos foram todos perseguidos e feridos durante a fuga. Então a proporção de mortos para feridos era pequena, mas, amados, a morte, ela tem uma grande importância. É muito diferente alguém morrer do que alguém que está ferido, porque o que foi ferido poderá ser curado e tratado. Mas o morto agora não há mais cura, a não ser um milagre de Deus de ressurreição. Mas isso nos mostra, queridos, a proporção terrível que acontece quando na vida nós investimos em algo simples, aparentemente, mas sem consultar Deus, sem buscar a sabedoria do Senhor. Isso pode ser numa conversa. Nós, como pastores, temos aí, semanalmente, atividades, além de estar na casa do Senhor, nós, por exemplo, aconselhamos muito. Marcamos aqui na igreja aconselhamentos, vamos na casa das pessoas, vez por outra convidamos pessoas a ir em casa. Nós estamos ali para aconselhar. Mas, amados, os nossos corações buscam a Deus muito antes. Consultam o Senhor, porque muitas vezes, amados, a pessoa está com um problema. E ela dirá daquele problema. E se eu não buscar o discernimento de Deus, eu vou tratar o problema que está saindo da boca da pessoa. Mas nem sempre aquilo que ela está vivendo é o foco do problema. Às vezes é só um sintoma. E a palavra de Deus não trata sintoma, a palavra de Deus trata ferida. Amém? Glória a Deus. Então nós precisamos, às vezes é uma conversa que eu vou ter com o meu esposo ou minha esposa. É uma conversa séria que eu terei com o filho. É uma conversa que eu terei com o patrão. Vou pedir um aumento. Vou sair para dirigir. Vou viajar. Queridos, ontem, sabe, a família do irmão Wagner que viajou, né? Irmão Wagner, família viajaram ontem. Muito lindo, muito bonito. Que delícia que é para um pastor. Pastor, ore por nós, nós vamos viajar. Não parece uma coisa, vou viajar. É entrar no carro, botar gasolina, fazer os lanchinhos da viagem, né? Já que a viagem é comprida, vamos fazer um sanduichinho para comer no meio do caminho. Está tudo aí, né? A roupa está aí, está levando isso, está levando aquilo, tal. Quanta loucura, não é, queridos? A preparação para uma viagem, a ansiedade de viajar. Que a gente, o homem vai ver se o step está certo, se a calibragem do pneu, são detalhes. Mas por fim, Senhor, abençoa a minha viagem. Senhor, guarda o meu caminho. Buscar, na realidade, uma cobertura para as coisas mais simples e corriqueiras. Por quê? Porque estão nelas, na essência da simplicidade, é que está a maioridade do diabo. São nas coisas mais pequenas que o diabo coloca as pedras que mais fazem o homem e a mulher de Deus tropeçar. Então não saia de casa sem orar. Não mande um filho para a escola sem antes mostrar a Deus uma necessidade. Sabe, mas começou da hora do maridão sair da empresa para vir para casa. Mulher, ora a Deus. Eu não estou dizendo que precisa fazer um culto para cada uma dessas coisas, mas consultar a Deus, basta, sabe, mas daquilo que você está fazendo, cogitar de Deus, pôr o teu coração diante do Senhor e dizer: Senhor, abençoa a entrada, abençoa a saída, abençoa o cesto e a amassadeira, abençoa, Pai amado, a cidade, abençoa também o campo. Sabe, amado, ter um coração que continuamente consulta o Senhor. Amém? Levanta a sua mão, declara comigo: Senhor, dá-me um coração que continuamente consulta ao Senhor. Pode parecer um exagero. Vai sair para comprar alguma coisa? Consulte ao Senhor.
Vai sair para pagar alguma coisa? Consulte ao Senhor. Repito, não precisa fazer um culto, não precisa chamar a família, abrir e ler o Salmo 119. Não precisa. Mas basta, amados, nem precisa fechar os olhos, mas põe teu coração diante de Deus e diz: Senhor, a tua bênção está nisso. Ó Deus, esse caminho é aprovado por ti. Irei por este ou por aquele caminho. Sabe por quê? Porque servimos um Deus presente, servimos um Deus que vive, servimos um Deus que está dentro do nosso carro, que dorme do lado da gente, que se levanta com a gente, que está na sala, no banheiro, que anda conosco por todos os lugares da nossa existência, onde os nossos pés vão. Os olhos do Senhor nos acompanham. Para quê? Para que Ele sirva para nós como referencial de bom conselho, aleluia, e de sabedoria. Amém. Se nós aprendemos nas mais humildes e simples coisas, consultar ao Senhor, amados, os nossos dias serão dias mais pacíficos. Nós não teremos vexames, nem desonras, como Josué nos ensina aqui. Amém? Quer falar alguma coisa, pastora? Não? Se quiser depois levanta a mão aí, viu? Pode falar. Olha lá, vamos continuar. Mas o que impressiona é que esse vexame ocorre logo após uma grande vitória, logo depois da conquista de Jericó. Que situação? Logo após a grande conquista, um terrível fracasso. Logo depois da vitória, uma derrota. O que é que aconteceu, afinal de contas? Sabe, queridos, eu costumo orientar a mim e aqueles que buscam, procuro aconselhar, que os momentos de maior vigilância são aqueles depois de uma bênção recebida. Esses são os momentos em que mais eu devo vigiar. Então é assim, ó, a menina está apaixonada por um menino, e ela ora a Deus, e ela busca o Senhor, e ela clama, jejua, 15 dias, 15 noites. Oh glória, ela lê a Bíblia uma semana inteira, ou ele, né? Camarada, a menina olhou e tal, e Deus responde, e aí vem o príncipe, vem a princesa e fala, aceito namorar com você. Oh glória a Deus. Aí acabou, esquece de orar, esquece de vigiar. Aí, aquilo que veio como bênção de Deus, por causa da não vigilância, por causa do abaixar das armas, poderá habilitar, amados, um espírito de destruição. Poderá habilitar um espírito que vem para destruir. Porque todas as conquistas do crente, amados, são objetos, são alvos do diabo. As maiores investidas do diabo vêm, amados, depois de uma grande conquista do crente. Porque ele quer destruir. Lembram-se quando Jesus ressuscitou a Lázaro? Jesus ressuscitou a Lázaro, não foi? Amém? Glória a Deus. Agora Lázaro era o morto que ressuscitou. Falava de Deus, isso não. Lázaro, por onde ia, levava o bom cheiro de Cristo, não levava? Lá vai aquele que havia morrido e foi ressuscitado por Cristo. Não precisava falar nada, precisava. Lázaro precisava falar alguma coisa. Só a pessoa dele, só a presença dele anunciava a glória do Senhor. 2 páginas depois, um capítulo depois da narrativa da ressurreição de Lázaro, fala que agora os fariseus, saduceus, escribas se levantavam para matar a Lázaro. Isso significa que todo milagre que Jesus realiza será alvo de morte de Satanás. É por isso que a cada conquista, a cada feito, a cada realização, o crente tem que levantar agora não uma espada só, mas 2, porque agora uma celebra a vitória e a outra defende-se do inimigo que virá para roubar a bênção, que virá para nublar o tempo, que virá para obscurecer aquilo. Sabe, mas os maiores momentos, o que precede, o que procede o momento da bênção, é um momento de grande luta, para desanimar, para tirar a alegria, para deixar, sabe, amados, impedir o crente estampar a glória de Deus. E, sabe, amados, acabar-se sendo envolvido por um espírito de desânimo, de abatimento. A vitória, agora, já não tem mais efeito. Então, amados, um momento de euforia, um momento de paz. Nas férias, eu sempre aconselho, as pessoas viajam, as pessoas saem para viajar, eu digo, você não precisa ir, a gente às vezes viaja, vai ficar 15, 20 dias fora, às vezes a pessoa tira férias até da igreja, amém, não vamos criticar isso, é um costume,
Às vezes tem um outro que acha uma igreja local, está na praia, acaba achando uma igrejinha, vai lá, né, se apresenta, eu estou passando férias aqui, assiste um culto, é bênção. Mas às vezes, queridos, viajamos e, poxa, estamos de férias, glória a Deus. O problema é que a gente fica de férias do trabalho, fica de férias do ministério, mas começa a ficar de férias da Bíblia, começa a ficar de férias da oração, começa a ficar de férias do comportamento adequado, da santidade. E aí assim, Senhor, agora é o seguinte, eu tenho 30 dias, entendeu? Vou viver da carne um pouquinho, porque na realidade, Senhor, é férias da santidade. Não tem férias da santidade, pelo amor de Deus. Amém? Ao sair de férias, ao viajar, leva a Bíblia. Ao viajar, lê uma palavra do Senhor. Ao viajar, se der, vai à noite num culto, dê glórias a Deus. Sabe, amados, ao viajar, ande pela praia, comece a glorificar ao Senhor. Sabe, queridos, entra no mar e começa a dizer, tudo isso é obra do meu Deus, tudo isso foi o Pai Celeste que fez. A beleza natural, as ondas, o vento, o sol, a alegria, o prazer, o camarão, oh glória a Deus, obra das mãos do meu Deus, louvado seja Deus. Eu vou te dizer uma coisa, o diabo não vai tocar as tuas férias. Quantas histórias, queridos, há de pessoas que viajam e ficam mal, passam mal, doente, enfermo. Você já não ouviu isso? A criança cai e machuca, o camarada come um camarão estragado. Eu vou te dizer, se você orar pela manhã e de tarde comer um camarão estragado, ele vai ser o melhor camarão da tua vida, porque, aleluia, aquele que está cheio do Espírito vai comer, vai tomar veneno e aquilo não lhe causará dano. Mas sem Cristo, o diabo pega alguma coisa saudável e estraga dentro do organismo do crente, porque não está habilitado à bênção do Senhor. Sabe, queridos, nós precisamos vigiar em todo o tempo. Quem mandou aceitar Jesus? Agora não pode sair do muro. Tem Jesus no coração? Vai morar no céu? Vigia, irmão. Vigia em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. E para a gente encerrar, diz assim, por que o quadro mudou tão radicalmente? Que fatores determinaram a vitória do povo de Deus num momento e a derrota no outro? Quando olhamos para os movimentos que envolveram esses dois episódios, notamos que houve pequenos detalhes que produziram resultados diferentes. E esses resultados e esses pequenos detalhes podem nos ensinar muito sobre como permanecer em conquista naquilo que estamos investindo hoje. Josué 7, 19 a 21 diz assim, bem rápido, abre aí para mim. Josué 7, 19 a 21, para todos lerem. Deixa então, vamos ler aqui. Corta para mim de novo aqui, ó. Está assim, ó. Então disse Josué a Acã, filho meu, dá glória ao Senhor Deus de Israel, e a ele rende louvores, e declara-me agora o que fizeste e não me ocultes. Respondeu Acã Josué e disse, verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, 200 ciclos de prata, e uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e os tomei. E eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata está por baixo. Então, queridos, a palavra do Senhor diz que todo o episódio anterior à conquista de Jericó foi um episódio, foram momentos de profunda reflexão espiritual, de um culto profundo a Deus, atitudes de obediência. Eles cercaram aquela cidade como vimos ontem, andaram durante 6 dias, davam uma volta por dia, no 7º dia não desfaleceram, deram 7 voltas no 7º dia, no tempo certo, na hora certa gritaram, trombetas foram tocadas, aquelas muralhas caíram. A palavra de Deus diz que tempos antes, Jesus aparece, na própria pessoa de Cristo aparece para Josué, como o general dos exércitos celestiais, põe Josué ali numa terra santa, fala, tira a tua sandália porque esse lugar é santo. Ou seja, amados, um culto tremendo, uma atmosfera de santidade profunda. Eles invadem aquilo, e no meio daqueles milhões de pessoas, um cara chamado Acã, ele bate o olho em alguns objetos aparentemente preciosos, análise humana, ó. Isso aí tem valor.
ninguém vai ver. Se eu pegar, levo escondidinho, boto dentro da sacola, levo para casa, né? Levo para a tenda, faço um buraco na terra, tapo lá, deixo lá. Depois, quando passar um tempo, em alguma outra cidade, eu troco isso por dinheiro, eu troco isso por mantimento, vou enriquecer nessa terra. A promessa de riqueza vinha do Senhor. Mas o camarada, num dado momento, acha que precisa dar uma força para Deus. E, queridos, o que torna as nossas vidas vacilantes, ora eu estou ganhando, ora eu estou perdendo, ora eu estou em honra, ora eu estou em desonra, ora eu estou batendo, ora eu estou sendo esbulachado. Sabe o que é? É exatamente isso. É, queridos, às vezes, deixar de ter uma visão espiritual para ter uma visão terrena de conquista. A visão, no tempo da conquista, ela tem que ser 24 horas uma visão espiritual. Então aquele camarada leva aquilo lá, enterra dentro da sua tenda. No meio do arraial de Israel havia anátema. Aquilo era para ter sido separado, todos os objetos juntos, guardados para uso e fruto do templo do Senhor, do lugar que depois Deus habitaria. Era para guardar, era do Senhor. Mas, amados, agora rouba de Deus, enterra dentro de casa. E aquela atitude fez, então, Israel agora ter, diante de um desafio tão pequeno, comparado ao anterior, uma derrota estrondosa. A vitória, queridos, sobre Jericó, agora fica comprometida por causa da derrota de Ai. Grandes conquistas como crentes, grandes feitos, queridos, que nós realizamos como servos de Deus. Um nome que muitas vezes você conquista por causa da tua atitude de fé, por causa das obras, aleluia, espirituais, sabe? Por causa do teu caráter, do teu perfil, de repente, por causa de um vacilo. Todos nós corremos o risco de perder a reputação de uma vida por causa de uma cobiça, por causa de um vacilo, por causa de um momento de prazer, por causa de segundos, de uma experiência que poderia ser combatida, que poderia não ocorrer. Às vezes, amados, levamos para dentro de casa pensamentos. É uma capa babilônica, é um ciclo ou outro de ouro, de prata, proibido, impedido por Deus, que são os atos de injustiça, queridos. Sabe, amados, precisamos vigiar o que é que a gente está levando para dentro da casa, o que é que a gente está trazendo para dentro da igreja, o que é que a gente está levando para dentro da empresa onde a gente trabalha. São pensamentos de morte, são pensamentos de intriga, são pensamentos de discordância, são pensamentos de mágoa. Isso está representado nisso, queridos. Despojos, são barras de ouro babilônicas, são capas babilônicas. Sabe, amados, são aqui esses materiais aparentemente preciosos, enterrados no centro da sala de estar, mas que anunciam, queridos, destruição e morte. E essa atitude de Acã, desapercebida por Josué, porque, amados, não vamos isentar Josué disso. Ele não foi um agente direto, ele não estimulou Acã a roubar, mas quem sabe o próprio Josué como líder. Vacilou depois da conquista, relaxou, calçou de novo as sandálias, no lugar em que deveria estar com seus pés descalços, e não discerniu, não compreendeu. Amado, você como chefe de família, você, esposa, como a chefe do lar, que no final das contas são vocês que são chefe, não somos nós nada, coisa nenhuma. Sabe, amados, você filho, você pastor, eu pastor, você presbítero, diácono, querido, querida, cuidado com o que a gente traz dentro da gente, ou para dentro de casa, ou para dentro da obra, para dentro das coisas, sabe, amados, que gerarão através de mim, de você, um descontentamento, uma dor, uma destruição. Ai, foi superior à nação de Israel, porque enquanto o povo saiu para guerrear, Acã escondia, sabe, produto de roubo, de furto, de desobediência dentro da sua casa. Nós podemos nos armar, queridos. E eu vou chamar a atenção aqui para a igreja, porque eu preciso fazer isso, é a minha função. Então, às vezes, amados, estabelecemos metas, como estamos agora com a meta de 60 alunos na escola dominical.
estabelecemos metas, nós precisamos de metas. Precisamos de estímulos, precisamos visualizar o amanhã, precisamos cogitar de coisas. Amados, e aí vamos orar, vamos buscar, acionamos o departamento de intercessão, pastor, vamos orar, coloca aí, né, acionamos outro departamento disso, daquilo, olha, vamos realizar. Mas, amados, se houver no meio da congregação ressentimentos, mágoas, sentimento contrário, desaprovação, que leva a críticas, a julgamentos, amados, tudo aquilo que nós formamos como exército vai correr de ai, vamos perder do amorreu espiritual. Por quê? Porque na realidade tem coisa enterrada em tendas, que são corações. Eu aprendi uma coisa, eu posso não concordar, eu posso até ter uma plena consciência de que se fosse eu fazia muito melhor. Mas se Deus não me deu para fazer, sabe, amados, eu vou realizar. Eu vou obedecer, porque a palavra de Deus diz que é muito melhor obedecer do que sacrificar. O atender é muito mais valioso do que a gordura de muitos animais. Deus não está atrás de outra coisa que não seja corações obedientes a Ele. Mas a estrutura humana que Ele criou na terra, chamada Igreja de Jesus Cristo. E eu vou dizer para você uma coisa, sabe, queridos, eu não concordo com 100% das coisas que acontecem. Talvez algumas coisas eu fizesse diferente, mas não sou eu quem decido. Então eu farei da forma como quem decide disse que deve ser feito. E é assim que Deus me honrará. E é assim que Deus mudará o coração daquele que porventura esteja errando, de fato. E assim também é dentro de nossas casas, de nossos lares, dentro daquilo que, né, nós convivemos, lugares onde atuamos. A guerra está sendo travada. Precisamos estar com os corações santificados, puros. Amém? Glória a Deus, queridos. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Josué, amados, entendeu que depois daquele vexame, daquela derrota, depois daquilo ter acontecido, chorar 36 homens que morreram ao fio da espada dos amorreus, que não precisavam ter morrido, morreram inutilmente, do ponto de vista humano. Mas espiritualmente, amados, aquela morte despertou no coração de Josué uma queixa. E nós lemos que ele foi primeiramente buscar a Deus e até disse: Senhor, se fosse para isso acontecer, por que o Senhor fez a gente atravessar o Jordão? Deixasse a gente lá em Gileade, estava bom. Terra boa, a gente não precisava ir atravessar. Por que é, Senhor, que tu fizeste isso? Sabe, amados, porque na realidade estava pesado o coração de Josué. 36 famílias estavam agora chorando seus maridos, seus homens mortos. 36 filhos e filhas agora órfãos dos seus pais porque morreram. 36 esposas estavam chorando, quem sabe algumas mães chorando a perda de seus filhos. Josué agora enterrava. Mas o erro despertou dor. O erro apontou, amados, para algo que precisava ser consertado. E Deus espera, queridos, que nós, como crentes, no âmbito familiar, ministerial, onde quer que seja, Deus quer, amados, fazer com que todos os resultados nas nossas vidas, os bons e os ruins, nos instruam, porque Deus é um Deus de instrução. Deus é um Deus, amados, que concede a cada um de nós o caminho da edificação, do crescimento, do avanço. Amém? Josué se queixou do Senhor. Às vezes a gente se queixa da vida, se queixa do pastor, se queixa do bispo, se queixa da esposa, do marido, se queixa de filho, se queixa do patrão. Nós nos queixamos, sobretudo quando os resultados não vêm, não aparecem. Quando a cura que a gente tanto busca não vem, quando o dinheiro que a gente tanto luta não aparece. Sabe, amados, o papel que a gente tanto espera que seja assinado e não é. As coisas que continuam a mesma coisa, que não mudam, que não se alteram, o mesmo quadro. Sabe, queridos, às vezes isto nos penaliza, isso, amados, nos fere. E choramos. Glória a Deus por isso. Eu também sou assim. Todos nós aqui somos assim.
Mas o importante, amados, é que Deus está nos chamando a atenção. Sabe, amados, se tiver que chorar, chore aos pés do Senhor. Se tiver que murmurar, murmure aos pés do Senhor. Se tiver que se descabelar, se descabela, mas se descabela na presença do Senhor. Louvado seja Deus, porque o Senhor virá em teu socorro, o Senhor se manifestará por fim em teu favor, em nome de Jesus, seja o que for. Às vezes, amados, sofremos porque estamos concebendo, como agora há pouco oramos pela Roseli. Eu sei, é nítido para mim, sabe, amados, que o casal está gerando coisas espirituais. Então vem luta mesmo. Isso aí também gera. Mas eu estou falando de situações, amados, em que nós escolhemos errado, decidimos errado, não consultamos ao Senhor, não fomos espirituais assim, a ponto de irmos avançando com pressa, sabe, amados, sem sabedoria, indo por ir, ouvindo vozes estranhas, motivados por motivações alheias. É disso que eu estou falando. E nós, a qualquer momento, podemos assim proceder. Mas nós vamos orar a Deus, porque a dor fez Josué se dobrar diante de Deus. A princípio reclamou de Deus, mas Deus disse: para, se for para ficar ajoelhado aí e reclamar de mim, levanta, cara, levanta. Porque é o seguinte, eu não errei. Vai procurar que tem coisa errada no meio de Israel. Foi quando então ele foi buscar, e aí achou aquela capa de Acã, achou Acã, então ali, acuado, ele então entregou-se, e a palavra de Deus que diz que foi triste o fim de Acã, porque Josué, para dar o exemplo, pegou Acã, pegou a esposa de Acã, os filhos de Acã, toda a família de Acã, pegou o gado, pegou as fazendas, pegou a tenda, pegou tudo, colocou para fora da cidade. E a palavra de Deus diz que eles foram apedrejados. Todo Israel apedrejou a Acã em sua casa. E depois atearam fogo para que então aquilo fosse tirado como referência no meio de Israel. E depois Israel então vai contrair de novo. E agora, mas o erro estabelece a vitória, porque o erro ensinou. Eles entenderam que era preciso tirar, queimar a fogo o erro. E agora eles vão contra Ai e facilmente vencem aquele povo. Amém? E Deus entrega Ai. Porque agora estavam habilitados no mundo espiritual para continuar vencendo. Então, amados, venceu hoje, amém. Mas você precisa continuar habilitado para vencer amanhã. Amém? Fecha seus olhos agora, nós temos 5 minutinhos. Louvado seja Deus. Oh, aleluia. Eu falei para a pastora hoje, justamente hoje, que é uma palavra mais dura, mais pesada, tinha que ser eu. Mas glória a Deus, mas a gente vai orar a Deus, a gente vai clamar ao Senhor. Feche seus olhos, se quiser ajoelhar por alguns minutinhos, nós vamos clamar a Deus. E eu quero pedir aos pastores para sair ungindo o povo, amém? Unge cada irmão, irmã, enquanto eles oram, vai ministrando, aleluia, a sabedoria que vem do alto.